Oi, gente! Primeiro vou me apresentar, eu sou Isabelle, tá? Sou a mãe do Efraim, meu pequenininho. E a gente mora aqui em Palmeri, já tem uns 6 anos. Eu não sou natural daqui, sou de Campinas, São Paulo. Já tem muitos anos que eu moro aqui no Goiás. Então a gente está agora residindo em Ipameri. Então me pediram para fazer um depoimento sobre a questão do homeschooling. Então eu vou responder algumas perguntas. E vamos lá, a primeira pergunta é: há quanto tempo eu faço homeschooling? Há uns 3 anos, porque meu pequenininho, ele tinha quase uns 3 aninhos quando ele foi para a escola. Na minha cabeça eu queria mandar ele para a escola, porque eu já estava ficando cansada dessa rotina de todo dia ter que cuidar de uma criança, e isso dá muito trabalho. Então eu falei, vai ser bom para ele ter uma atividade e eu também vou ter um tempo. Esse era o meu pensamento. Então ele foi para a escola, novinho, e aí no início da vidinha dele escolar, surgiram as famosas doenças, né, de escola, de contato com crianças na creche. Então ele pegou uma pneumonia e a médica falou assim, olha, por 6 meses eu não quero que você mande ele para a escola. Então eu falei, tudo bem. E durante esses 6 meses aconteceu da minha tia me mandar um e-mail comentando sobre a proposta de homeschooling. Eu sabia muito pouco, sabia que tinha nos Estados Unidos, mas não sabia que aqui no Brasil estava começando. E eu falei, por que não? Bom, vou fazer algumas atividades com ele, porque já que ele não pode ir para a escola. E enquanto isso eu também arranjo alguma coisa para me entreter, para me ocupar, né? Então foi muito legal, foi assim que começou o nosso homeschooling. Então isso tem basicamente uns 3 anos. Então, quando e como se deu a escolha pelo homeschooling? Acho que eu já respondi, né? Foi essa questão de ele não poder ir para a escola durante uns 6 meses e eu resolvi começar fazendo atividades. Comecei sem muita pretensão, não tinha uma ideia muito fixa sobre homeschooling. Eu comecei simplesmente porque eu achei que seria legal ter atividades para ele fazer. E também não era todo dia, era só quando dava, quando pintava a oportunidade, eu fazia alguma coisa. Depois de um tempo fui sistematizando. Outra pergunta, se há alguma metodologia específica que eu uso? Não, eu sou uma pessoa bastante eclética nessa questão. Eu não consigo me fechar dentro de uma linha única de pensamento. Eu gosto dessa abrangência, eu gosto de abrir os horizontes, de ver um pouco de cada proposta, de ver ideias diferentes, interessantes. Então eu gosto muito dessa questão. Eu não sou uma pessoa que consegue se sentir enclausurada, fechada num conceito único. Então eu gosto muito da questão da educação clássica, gosto muito da proposta da Charlotte Mason, mas nada disso foi no início, quando eu comecei. Isso veio vindo, mais agora talvez para esse último ano que eu vim a ter contato com essas coisas, tá? Como funciona a nossa rotina de estudos aqui em casa? Sempre pela manhã. É um horário que eu escolho mais pensando em mim, né? É o horário que eu mais tenho ânimo, que eu tenho assim mais ânimo de encarar, de fazer atividades, das propostas e as coisas que tem que fazer com ele. E então eu gosto demais do horário matutino. A gente todo dia separa um tempinho e faz uma atividade ou outra, ou várias atividades, depende de como tá o ânimo dele também. Então, no início era bem pouquinho tempo, não era todos os dias. Depois eu fui conseguindo aumentar, consegui fazer isso mais sistematicamente todo dia, um horáriozinho para estudar. E hoje eu já consigo, por exemplo, sentar com ele durante 1 hora e fazer várias coisas. Mas isso não foi desde sempre. Isso é uma coisa totalmente gradual, veio com o tempo, tá? E como é que eu monto o currículo? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho a ideia na minha mente, o que eu quero, tá? Minha proposta principal era trabalhar a questão de uma fundamentação em matemática, noções de matemática e alfabetização. Então eram esses os 2 meus grandes objetivos. E então eu fui fazendo atividades que me levassem a esse fim, mas eu não sou aquela pessoa que senta, redige e monta proposta com tempo, com prazo. E não consigo, eu não sou dessa forma. Nem um planejamento anual eu não consegui montar.
Então eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma linha, tá tudo na minha cabeça e eu vou seguindo conforme cada dia vai me propondo oportunidade. Tem dia que não dá pra eu fazer o que eu gostaria de fazer e eu boto outra coisa no lugar. Tem dia que dá sim pra fazer aquilo que a gente planejou. Tem dia que não tem nada planejado e a coisa simplesmente acontece. Então, pra mim, funciona dessa forma. Eu gosto assim. Então, a outra pergunta era como eu faço homeschooling durante gestação e puerpério. Bom, eu só tenho o Efraim. Então, eu não tenho mais como ter outro filho. Eu tive menopausa precoce. Então, agradeço imensamente a Deus por ter o Efraim. Então, eu não tenho como responder essa pergunta. Outra pergunta é se eu já tive algum problema ou alguma importunação por conta do homeschooling. Tipo, Conselho Tutelar ou Ministério Público, né? Não tive nenhum, absolutamente nenhum problema. Então, eu nunca fui uma pessoa de esconder essa informação e eu compartilho bastante coisas nas redes sociais. E para todo mundo que eu comentava sobre o que eu fazia, todo mundo fica curioso, quer saber. E então, nunca tive nenhum problema, nenhuma pessoa que se opôs à nossa decisão aqui de fazer o homeschooling. Se eu possuo formação na área de educação. Sim, eu sou formada em pedagogia, também em psicopedagogia, mas é uma formação simplesmente técnica, eu nunca atuei na área, então é uma formação para mim, né? Mas eu hoje, depois desses 3 anos, depois de estar trabalhando com o meu pequeno, eu posso dizer com tranquilidade, a faculdade não me ensinou a ser pedagoga, não me ensinou a ser uma professora. Eu fui aprender isso no dia a dia. Esses últimos 3 anos foram anos de imenso crescimento para mim, pessoalmente. Eu fui correr atrás, eu fui pesquisar, fui descobrir que existiam livros maravilhosos sobre o assunto, fui ler tudo que cai na minha mão, eu tô lendo, tô conhecendo, tô pesquisando, tô correndo atrás do prejuízo, porque a faculdade não me deu nada disso, não me deu. Então, como eu me preparei para começar a ensinar em casa, eu não tive preparo, eu entrei nessa sem saber. Gente, eu fui descer no rio e aí eu fui descobrir que tinha remos no barco e eu fui descobrir para que serviam os remos. É a pura realidade. Eu não tive preparo. Eu entrei nessa sem pretensão, gostei da coisa e fui me apaixonando. Fui me descobrindo. Gente, foi um encontro comigo mesma. Eu me encontrei como mulher, como mãe, como esposa, como dona de casa. Eu finalmente me encontrei e eu me apaixonei. Então, hoje, grande parte do meu homeschooling é praticamente uma grande paixão que eu tenho e que eu passo essa paixão para o meu pequeno. Então, é muito gostoso. Homeschooling, de fato, mudou a minha vida, mas eu não me preparei para isso. Eu entrei e aí então é que eu fui descobrir, que eu fui aprender, que eu fui conhecer. E se eu trabalho fora ou se eu deixei de trabalhar fora? Gente, eu nunca trabalhei fora, por isso também não precisei deixar de trabalhar fora. Eu sou esposa de pastor da Igreja Batista aqui em Pameri. Eu tenho a grande graça de não precisar trabalhar fora. É um presente da parte de Deus para mim. E eu valorizo muito isso, porque eu sempre quis me dedicar ao meu lar. Então eu gosto muito, gosto de ser uma dona de casa, com todos os predicados. Se eu tiver que preencher qualquer papel, eu boto lá, dona de casa. Amo isso. Então não precisei deixar de trabalhar fora. Se houve algum planejamento familiar para aplicar o homeschooling, eu sou por um homeschooling de baixo custo, praticamente sem custo. Eu amo essa ideia. Então assim, eu não sou uma pessoa que investe pesado nesse mercado do homeschooling hoje que existe, né? Eu gosto de correr atrás da informação que eu quero, eu fuço na internet, eu pesquiso as coisas que eu quero, baixo as atividades, monto as apostilas, faço tudo que eu preciso, eu tenho a facilidade de saber o inglês e boa parte das coisas de homeschooling está em inglês. Então, o custo que eu tenho é basicamente compra de livros. E eu sei que livros é um item caro no Brasil. Então, esse é o custo que eu tenho. Eu gosto de investir, de comprar livros, porque eu valorizo muito a leitura com o meu pequeno. A gente lê livros.
Livros é um desespero aqui. Fora os livros que eu compro, fora os livros que nós temos, a gente visita a biblioteca. Então, assim, livro é que nem comida aqui em casa. Então, esse é basicamente o custo. Mas eu tenho também que deixar, assim, notório, né? Que eu ganho muitas coisas. Então, de amigos, de pessoas conhecidas, de familiares. Então, eu ganhei muita coisa que veio acrescentar no meu homeschooling. Então, eu agradeço a Deus por cada uma dessas pessoas que tem me doado coisas. E eu sei que isso custa dinheiro. Então, eu tenho a graça de ganhar muita coisa e de não comprar muita coisa, de investir bastante nessa procura pela internet, tá? As minhas considerações finais. Em 2018 nós fizemos homeschooling integral. Eu definitivamente decidi que ele não iria para a escola, ele ia passar o ano inteiro comigo. E foi uma experiência linda. Eu vou lembrar desse ano para sempre com uma imensa saudade. Porque esse ano ele vai para a escola, é uma decisão conjunta entre eu e meu esposo, ele já está matriculado. Então a partir desse ano a gente vai fazer o que seria after school, né? Um homeschooling paralelo, parcial. Então vai ser uma nova experiência para mim, para ele. E eu sei que vai ser tão gostosa quanto, mas a gente rompe com o homeschooling integral e passa novamente para o parcial, tá? Então, eu gosto demais da ideia do homeschooling, porque ele não é uma ideia assim do ensinar em casa os conteúdos. O homeschooling ele envolve toda a vida familiar, a vida da criança por completo, inclusive. Então eu tenho essa oportunidade de me envolver com ele, de ter um relacionamento próximo, de passar para ele os nossos conceitos, os nossos princípios de fé, de inculcar na mente e no coração dele o amor por Jesus. Então isso é uma coisa que eu sei que, mesmo que ele tivesse ido para uma escolinha, para uma creche, até particular que fosse, ele não conseguiria tudo isso da mesma forma como eu, sendo mãe, consegui fazer com ele. Eu sei que existiram falhas, a gente aprende com os nossos tombos, mas eu creio que houve um crescimento muito grande para ele e para mim. Então, eu sou apaixonada pela ideia do homeschooling. O homeschooling nunca vai sair da minha vida, independente dele agora estar indo para a escola. Isso é uma coisa que entrou para ficar no coração da gente, mexeu na gente como família. Então, gente, esse é o meu depoimento. Eu espero com isso animar e encorajar alguém. Quem tiver vontade de me seguir no Instagram é isabelle.goulart. Tem também no Facebook, né? Pode me procurar por Isabelle Goulart também no Facebook. No YouTube, gente. Me perdoa, no YouTube. Facebook eu não mexo mais. Então, gente, ó, um grande beijo. Até a próxima, tá? Que vocês continuem sendo abençoados por Deus como família, fazendo homeschooling, investindo na vida dos filhos de vocês. Até mais, gente. Tchau!